Luiz, aquilo que eu falei no comecinho, há alguns instantes. Ter alguém em casa, alguém da família que possa ser um espelho profissional, ajuda? Atrapalha? Nada disso? O que você acha? Eu acho que depende muito do caso, eu acho que depende muito do filho, depende muito do pai. Eu acho que cada história é uma história. É, E acho que a minha história é aquela coisa, na história não existe ser, né? Ah, mas e se você não tivesse? E se a sua mãe não fosse isso? Eu nunca vou saber como seria outra história, a não ser a minha. Quantos filhos a gente viu que tentaram a carreira parecida com a dos pais, não conseguiram? Quantas mães também tentaram fazer com que os filhos se tornassem aquilo que eles faziam e não conseguiram? Então, tem N histórias para a gente contar. A minha história, é claro que a minha mãe tem um papel muito fundamental na minha vida. Eu digo isso do DNA, assim, de várias vezes a gente cantar juntas em momentos da nossa vida, de não saber de qual voz era uma ou da outra, porque o timbre era muito parecido. Então, corre nas minhas veias, né? Meu pai era músico também, era produtor, era arranjador, guitarrista. Produtor, isso. Aham. Mas, assim, o meu caminho, eu tracei ele muito da minha cabeça, assim. Tanto que quando eu me lancei há 21 anos atrás, as pessoas levaram um susto, porque era muito diferente do que a minha mãe fazia. Apesar de ser a mesma profissão, dentro dos nossos nichos musicais, era muito diferente. Eu era uma cantora de pop, teen, com 17 anos, e minha mãe era uma diva da MPB. E foi legal isso. Foi legal, foi estranho, causou estranhamento. E esse estranhamento foi muito positivo. Porque já mostrou ali que não, eu não estava vindo. Uma demonstração de personalidade, né? Exato, que é uma coisa que eu tenho bastante, não queria nem ter tanto, mas tenho. Queria muito poder dizer, ai, como eu sou tímida, acho chiquérrimo, elegantérrimo, mas vai ficar para outra encarnação. Então foi legal, assim, porque ao mesmo tempo que frustrou muita gente, não veio fazendo o mesmo caminho da mãe, também falou, pô, essa aí veio para fazer a história dela. E acho que há 21 anos eu venho construindo um repertório meu, uma base de fãs muito minha. Desde que eu me entendo como cantora, eu me entendo como compositora. E isso, para quem é filho de alguém, é muito importante, sabe? Porque a composição, ela não existiria se você não existisse. Aí não adianta comparar, não adianta falar, porque assim, você precisou fazer aquela obra, não é uma questão de interpretação. E então a composição sempre foi uma base assim muito sólida para eu aterrar os meus pés na música. Agora, a Zizi Posse te levava para shows, você assistia Sim. ensaios, porque tem muitas famílias onde a escolha profissional do filho dá-se porque o pai é ator, aí leva a mãe atriz, leva para o ensaio, leva para a peça. Me né? levava para tudo. E você ia também? Eu imitava ela, eu passava o som para ela, imitava ela, os músicos riam, eu sempre imitei as pessoas. E comecei imitando a minha mãe. Então eu era rata de teatro, me escondia embaixo das cadeiras, sabia todas as entradas dos Sescs, principalmente, sabia entrada, sabia saída, sabia entrada de emergência. Vendia os discos da minha mãe, ganhava comissão, ganhava. É mesmo? Ganhava R$ 1 por disco vendido. R$ 1 naquela época, meu filho, era muita coisa. E aí eu vendia lá R$ 18 o disco, então eu ficava lá, quem quer disco e tal. Eu ligava para os contratantes, liguei pro dono do Canecão uma vez, que não queria deixar eu entrar. Imagina como que eu não ia entrar. Eu tinha 6 anos. E ele falou, no alto dos meus 6 anos de idade. E aí a minha mãe falou, não, eles não estão deixando você ir. Aí eu falei, não, mas então me dá o telefone que eu vou ligar. E aí ela deu, e eu liguei e falei, escuta, ela é minha mãe, cara, você não vai deixar eu ver? Ele falou, não, você pode ficar no camarim. Eu falei, legal, do camarim dá pra ver? Ele falou, não. Eu falei, então eu não vou, né? Tipo, você tá me tirando de burra. E aí ele falou, não, mas é que você é muito nova, você tem que dormir. Eu falei, mas eu só durmo quando ela chegar, então não faz sentido a sua proibição. Eu vou estar esperando Imagina ela. a conversa, Você imagina? Uma criança Não, de 6 anos. eu com 4 anos eu já era... Uma vez roubaram o carro da minha mãe.
a gente estava no clube, a gente morava no Rio, no Clube Caiçara, na frente do Clube Caiçaras. A gente saiu do clube, e a minha mãe que conta isso, eu não lembro, obviamente. Mas ela saiu e começou a falar, cadê meu carro? Cadê o carro? Cadê o carro? E eu falei, roubaram. Gente, quem vai dar uma carona? A gente mora ali, por favor, carona. Eu tinha isso, assim, quando eu tinha uns 8, eu aprendi com a minha mãe a sempre chegar no hotel e pegar o fósforo. Então a gente saiu em Porto Alegre e ninguém sabia como voltar pro hotel. Ninguém sabia qual hotel tava, nem o produtor, nem ninguém. E eu falei, não, peraí, que eu sei. Eu peguei a caixinha do fósforo, então eu sei o nome do hotel, parei o táxi, pedi. Então eu sempre fui muito produtora. Eu acho que eu aprendi mais com os meus pais a ser produtora do que qualquer coisa.